Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre o Monark, a situação dele. Eu sempre quis falar sobre o cancelamento do Monark, a injustiça que ele sofreu e essa polêmica com o Igor agora me despertou essa vontade de tocar nesse assunto. Então eu quero falar hoje sobre as injustiças que o Monark vem sofrendo ao longo dos anos. Primeiramente sobre o absurdo que foi o cancelamento dele. Eu sou da opinião de que quem não ficou indignado com o cancelamento do Monark ou não entendeu o que aconteceu ou é mau caráter mesmo. Eu acredito que muita gente recebeu informações descontextualizadas sobre o caso e ficou contra o Monark. Isso por si só já é um erro, porque você não pode ficar contra uma pessoa e acusá-la de algo tão grave sem ter certeza do que você está fazendo. Eu acredito que para acusar uma pessoa você deve estar procurando a justiça e não puramente a acusação. E você só alcança a justiça por meio da verdade. É isso que eu vou tentar fazer aqui hoje. No processo de cancelamento é muito comum as pessoas entrarem junto no comportamento de manada sem entender o caso. Muita gente confia na opinião da massa e vai atrás. Pelo que eu me lembro, a maioria dos cancelamentos que eu vi eram injustos. E o do Monark foi brutalmente injusto. Basicamente o que aconteceu foi que ele proferiu uma frase durante um podcast. Ele falou que ele era a favor da criação do partido bigodista no Brasil. Tem que tomar cuidado com as palavras por causa do YouTube. É aquele partido daquele cara com bigodinho, fez um monte de atrocidade na década de 30 e 40 na Alemanha. E realmente essa frase fora de contexto leva a gente a crer que foi uma fala problemática. Um desavisado pode acreditar que quem fala isso está querendo criar um partido desse aqui no Brasil, ou que pelo menos apoia a criação. Mas para ser justo, seria correto analisar não só a frase, mas as palavras que foram ditas antes e depois da frase, porque fica clara a opinião do Monark sobre esse assunto. Mas para cancelador não precisa de nada disso. A horda maldita já tinha as palavras mágicas que foram proferidas pelo Monark e já poderiam acabar com a vida dele. E no bando dos canalhas tinha de tudo. Tinha os esquerdistas que queriam cancelar o cara há muito tempo, por diversas vezes. Tinha os bolsonaristas que queriam se aproveitar do episódio para prejudicar politicamente o Kim Kataguiri e o MBL, sendo que o Monark nem era inimigo deles. O alvo deles era o Kim. Mas dane-se o Monark, né? Se tiver que desgraçar a vida dele junto, que seja. É o bolsonarismo, como sempre, se dando a muita canalice. Tem a Rede Globo que viu nos últimos anos sair bilhões e bilhões de reais da mídia tradicional e migrar para a internet através de patrocínio. Na minha opinião, eles tentaram se aproveitar desse episódio para assustar o mercado e trazer a grana que tinha saído, a grana de publicidade que havia saído e trazer de volta. Isso é algo que eles também fazem atualmente, tentando aprovar ou apoiando a criação de projetos de lei que regulam as redes sociais. Eu me lembro de ver o William Bonner e a Renata Vasconcelos noticiando as falas do Monark sem dar nenhum contexto ou mostrar o trecho do podcast, só a frase solta mesmo, o que obviamente julgou muita gente contra o Monark. Isso para mim é muito cruel. Um veículo de mídia de grande alcance, de massa, tentando acabar com a vida de uma pessoa só por causa de dinheiro. A Rede Globo é uma instituição satânica. Também tiveram os falsos amigos, que surfaram no hype do maior podcast do país, indo publicamente sinalizar virtude e pedir para que os episódios em que eles participaram fossem deletados. Teve podcaster dos estúdios Flow fazendo comunicado se distanciando do Monark e chutando o cachorro morto. Gente que ganhou podcast, carreira, dinheiro, seguidores, notoriedade por causa do Flow, por causa do Monark. Teve podcast que começou nos estúdios Flow porque não tinham estrutura nem equipamento. Depois que saíram do guarda-chuva do Flow, seguiram o próprio caminho, tretaram com o Flow, isso é, Igor e Monark, e depois comemoraram e tripudiaram de toda a situação. Eu acredito que mesmo com a treta você não pode ficar feliz com a derrocada de quem é responsável direto pela sua carreira de sucesso. Essas são as canalices que eu consegui lembrar em 5 minutos. Com certeza deve haver muito mais. Uma coisa tem que ficar clara nesse vídeo. Essas pessoas não cancelaram o Monark porque ele fez algo de errado, mas porque elas precisavam que ele fizesse algo de errado. Como eu citei nos exemplos, foi por interesse financeiro, interesse político, por inimizade, para proteger a própria carreira. E o cancelamento é um processo perfeito para isso, porque ele é inquisitório, ele é acelerado, ele é obscuro, sem chance de defesa, sem provas, sem raciocínio. Para ficar claro o que eu estou querendo explicar, vamos pegar, por exemplo, o direito penal. O direito penal tem foco em determinar 3 coisas: o fato, a autoria e a intenção. Se houve um crime, quem praticou e qual a intenção de quem praticou. Por exemplo, se eu dou um soco numa pessoa que bate a cabeça na quina de uma mesa e morre, o crime será a morte da pessoa que eu dei causa por meio do soco. Resta saber se, ao dar o soco, eu queria ou não causar a morte da pessoa. É aí que surge a questão do dolo e da culpa. E é isso que o processo vai tentar determinar, por meio de provas, testemunhos e tal. Sempre partindo da presunção de inocência.
Perceba que no cancelamento não tem nada disso, é só acusação e condenação. Agora vamos trazer o processo penal para o caso do Monark. A acusação é: Monark é bigodista ou a favor do bigodismo? A favor que eu digo é simpatizante, pelo menos. Qual seria a prova? Monark disse aquela frase, entre aspas, sou a favor do partido bigodista. A defesa seria que o Monark estava fazendo uma fala em favor da liberdade de expressão irrestrita, como é nos Estados Unidos, onde, por exemplo, tem o partido bigodista. As testemunhas seriam Igor 3K, Tabata Amaral e Kim Kataguiri, que estavam discutindo esse tema com o Monark no podcast. O contexto seria: nessa conversa, o Monark disse que era contra o bigodismo, inclusive chamando de algo demoníaco. Sentença: Monark não é bigodista e nem simpatizante do bigodismo. Quem assistiu ao trecho do podcast e não chegou nessa conclusão tem problema de caráter ou de cognição. Ou a pessoa não quer admitir que o Monark é inocente ou ela não consegue chegar a essa conclusão de forma racional. As pessoas que se enquadram nesse segundo caso costumam seguir a manada para não perder a oportunidade de dar opinião sobre algo que não sabem e acabam participando de um linchamento virtual sem nem entenderem o que está sendo discutido. Isso é muito comum de acontecer. Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo do Arthur Duval em que ele cita um estudo que mostra que quase metade dos brasileiros não consegue interpretar o texto. Então a pessoa não sabe ou não entende o que está acontecendo, mas quer participar. Tem também aqueles que entendem que o cara é inocente, mas cedem à pressão e empurram o cara na fogueira. Tem também aqueles que participam do cancelamento só porque discordam da opinião do cancelado. Esses querem ganhar o debate público por meio do WO, ou seja, se quem discorda de mim não estiver no game, não haverá antítese para minha tese. É isso que os esquerdistas que não gostavam do Monark já vinham tentando fazer há muito tempo. E no fim do dia você pode discordar do Monark. Eu mesmo discordo, não acho que a liberdade de expressão deve ser irrestrita, mas isso é outra coisa completamente diferente. Então, por tudo isso que eu falei, eu acho que esse cancelamento do Monark foi absolutamente injusto. Foi impressionante assistir a resiliência do Monark esse tempo todo. Eu acredito que nos tempos atuais, muita gente não teria nem sobrevivido a uma experiência como essa. O Monark foi difamado e caluniado em rede nacional, traído e abandonado por muitos, entre aspas, amigos. Eu pretendo fazer uma parte 2 desse vídeo especificamente sobre a saída do Monark e como foi estabelecido aquele contrato com o pessoal do Flow, o Igor no caso. As últimas revelações do Monark deram uma outra cara para essa história. Se aquilo que o Monark falou for verdade mesmo, o que o Igor fez foi um absurdo. Vou aguardar para ver se o Igor se manifesta, para o vídeo ficar mais completo. No mais, ficamos por aqui. Valeu, tamo junto, deixa o like.